3 elétrons na sua órbita mais externa. E no núcleo dele, tão pequenininho, quase que não dá para perceber aqui, colocando uma lupa, nós percebemos que tem 3 cargas positivas, que nós chamamos de prótons, e o prótons tem massa de aproximadamente 1,63 vezes 10 a menos 27. Já a carga elementar de um elétron é uma carga negativa, contém no átomo também. E o valor dessa carga elétrica será a massa de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilos. Então, como vocês podem perceber num exemplo um pouco maior, nós temos aqui o exemplo que no núcleo contém prótons, nêutrons, e na parte mais externa estão os elétrons. Como vocês podem perceber, é impossível você contemplar um elétron com nossos órgãos do sentido. Nós podemos perceber só mesmo seus efeitos, como nós vamos fazer numa simulação futura. Então, imagina que esse corpo é um corpo criador de cargas elétricas, que nós vamos chamar de cargas Q. Nesse caso, o criador de cargas elétricas pode ser uma bateria, uma pilha, um corpo eletrizado por atrito, por contato ou por indução. E uma forma de você perceber que nesse corpo existem cargas elétricas é colocando instrumentos lá. Pode ser uma lâmpada, um rádio, uma televisão. No nosso caso, nós vamos colocar um instrumento muito preciso, que ele é capaz de detectar pequenas cargas elétricas, que são um detector de cargas elétricas. Como eu falei para vocês, nós podemos idealizar um modelo como esse GIF. Então, imagine um pedacinho desse fio colocado no microscópio e aumentado. Nós vamos perceber o modelo idealizado como uma esfera se locomovendo no interior do fio condutor. Outro exemplo bem típico que nós podemos perceber sobre as cargas elétricas é em dias de chuva. Nós percebemos um clarão no céu e isso é proveniente das descargas elétricas, ou seja, a movimentação de cargas elétricas por interior do condutor. Nesse caso, quando a intensidade é muito grande, o ar atmosférico ele passa a ser condutor, mas só quando a carga é muito alta, a voltagem de mais de 10.000 volts. Os conhecimentos da física, ele é cumulativo. Se você perceber, Newton, ele percebeu através da matemática, foi puramente matemática, ele deduziu uma equação pela qual nós chamamos de constante gravitacional da Terra. Ou seja, e se estendeu para os demais corpos através da balança de Cavendish. Ele mediu, por exemplo, a força de interação entre dois corpos através dessa balança. Então, esse Gzão, ele é proveniente das características de torção do fio usado nessa balança de Cavendish. Coulomb pegou a mesma ideia de Cavendish e fez a balança de Coulomb, que a balança de Coulomb não usa massa, e sim usa cargas elétricas. E cargas elétricas de sinais diferentes, nesse caso uma mais e uma menos, ela se atrai. E carga de sinais iguais, ela se repete. Então, se você observar a equação de Coulomb, vocês observam que a força elétrica é igual à constante elétrica que depende das características que está dentro desse recipiente de vidro. No caso de Newton, era o G. E no caso de Cavendish, vai ser o K0, que é um local onde tem total ausência de ar. E vai ser Q1 em módulo, que só aceita valores positivos,
vezes o Q2 em módulo dividido pela distância ao quadrado. Observando as duas equações, elas são muito similares à lei de Newton. Aqui está um modelo idealizado da balança de Cavendish. Se vocês observar, a balança de Cavendish, ela não só pesou a interação entre dois corpos de massas diferentes, mas também ela pesou a força da gravidade em relação a outros corpos, por exemplo, a massa da Terra em relação à massa de um corpo. No caso de vocês, a força da gravidade com que a Terra atrai os corpos é a aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. E essa força, essa constante de torção aqui, G, da força da gravidade, é muito pequena. O mesmo aconteceu com Coulomb. O princípio é semelhante, é análogo. Carga de sinais diferentes se atrai. E ele quantizou quanto que foi a interação entre essas duas cargas, usando o mesmo princípio da balança de torção de Newton. No nosso curso, nós vamos substituir esse valor aqui por uma constante, que nós chamamos K0. E essa constante K0, ela vale 9,8, 9 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Essa é a constante universal de duas cargas elétricas colocadas no vácuo. Então, para a próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o princípio de superposição de cargas elétricas. Até a próxima aula. Lá da física moderna, nós tínhamos que a carga elétrica é igual, mais ou menos, o número de elétrons dividido por o valor da carga de um elétron. Lembrando ainda que o elétron, que em um átomo existem os prótons, que está no centro do átomo, e ele possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. No caso do próton, é positivo. E também existem os elétrons. E a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Na eletrostática, praticamente nós vamos usar a carga dos prótons e as cargas dos elétrons. E para deduzir a equação da força elétrica de uma única carga e a equação da força elétrica de duas cargas, nós vamos fazer uma analogia com a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Newton. Pela lei de Newton, nós tínhamos que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, qualquer corpo abandonado próximo à superfície da Terra, ele cai com uma aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado aproximado. Agora, se você for deslocar em um carro, em uma moto, em um automóvel, uma bicicleta ou a pé, a força será dada à massa vezes a aceleração. Essas duas equações, elas são derivadas da lei de Newton. Como já citado no slide anterior, nós tínhamos que
os prótons e os elétrons, ambos eles possuem massa. Só que agora nós vamos dar o nome dessa massa de cargas elétricas. E quem vai acelerar esses elétrons é o campo elétrico. Então, nesse caso aqui, nós temos a primeira equação da eletricidade. No caso, é eletrostática, que nós vamos chamar de equação 1. Por outro lado, também da lei de Newton, nós tínhamos que a força era G, uma constante universal, e que essa constante universal era semelhante à massa da Terra, que vocês já aprenderam, vezes a massa da Lua, dividido pela distância ao quadrado. Ou pela balança de Cavendish, que ele fez as experiências, demonstrando essa equação deduzida por Newton através de um experimento, e chegou à conclusão que a força da gravidade ela é proporcional à massa de um corpo vezes a massa de um outro corpo dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, se você tiver um relógio, por exemplo, no meu experimento hipotético, e a borracha, o relógio atrai a borracha e a borracha atrai o relógio. Só que a força de interação entre as duas partículas é tão pequena que nenhuma provoca efeito na outra. Ou seja, a borracha não provoca o efeito no relógio, nem o relógio provoca o efeito na borracha. Então nós temos aqui uma analogia com a força elétrica de interação entre duas cargas, que eu vou chamar uma carga criadora de campo, que pode ser uma usina hidrelétrica, uma pilha, uma eletrização por atrito, por contato ou por indução. Nesse caso, eu vou pegar o meu exemplo, o fio. Será que ele está carregado com cargas elétricas? Se ele está abastecendo meu computador e meu celular? Então nós vamos fazer uma analogia com esse material para deduzir a equação de força elétrica da lei de Coulomb. Então vai ser a mesma coisa. Na lei de Coulomb deixa de ser G e passa a ser K. Tanto é que nas propagandas que vocês verem na televisão prevenindo contra o acidente, eles informam que não devemos manusear nenhum equipamento locais úmidos. Então, para a massa 1, vou chamar de carga 1. E para a massa 2, eu vou chamar de Q0, dividido pela distância ao quadrado. Então, reescrevendo, pessoal, que esse K, na ausência de umidade ou ar, ele passa a chamar de K0. Ou seja, K0 é igual a uma carga criadora de campo vezes uma carga de prova dividido pela distância ao quadrado. Então, essa aqui é a equação da lei de Coulomb. Então, são similares. A equação força é a carga de prova. Força é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. E força pode ser a interação de duas cargas, carga 1 vezes carga 0, que eu posso reescrever na ausência de ar e de umidade. Esse K0 vale Q vezes o Q0 dividido pela distância ao quadrado. Vou fazer uma experiência agora ao vivo para vocês, falando sobre como o cientista trabalha. Por exemplo, eu tenho falado que nesse fio existe a presença de cargas elétricas. Nesse fio tem a presença de cargas elétricas. E no centro dele existe um metal condutor de eletricidade, e na superfície dele existe um plástico que faz com que eu não leve nenhum choque.
Mas a uma certa distância do meu fio, uma distância aproximadamente do fio, existe um campo elétrico. Quando se fala em campo, nós estamos relacionando em fenômeno que ocorre à distância. Então, na verdade, esse aqui nós vamos chamar de Q. E meu equipamento detector de cargas elétricas, eu vou chamar de K0. Então, o meu fio está aqui, ele é o Q. E no meu outro instrumento aqui, vou chamar de Q0. Conforme eu aproximo, vocês podem observar, ó, que ele acende uma luz e ao mesmo tempo emite um sinal luminoso à distância. Pode observar melhor, não estou tocando. E o sinal ele potencializa da maneira conforme eu aproximo. Veja. O sinal é mais intenso quanto mais próximo eu estiver do fio. Então, aqui nessa experiência, nós estamos demonstrando a presença de um campo elétrico. Quando se falar campo elétrico ou força de campo elétrico, são fenômenos que atuam à distância. Então, agora nós vamos deduzir a equação de campo elétrico. Como é que é feito isso? Nós temos a equação 1, que vamos reescrever ela aqui, que é igual a Q0, é o corpo de prova, que no nosso caso ele é o instrumento detector de presença de cargas elétricas, vezes o campo elétrico, uma região próximo ao fio. E a outra equação, que é a equação de interação entre dois corpos, nós vamos chamar de K0, e o que está presente nesse fio nós vamos chamar de Q0, ou seja, de Q. Vamos chamar de Q, o que está nesse fio vamos chamar de Q. E o que está presente aqui nesse detector de carga nós vamos chamar de Q0. Então eu tenho duas equações. A equação 1, que nós deduzimos, e a equação 2, que nós deduzimos. Então, se eu estou falando que força elétrica, se eu estou falando que força elétrica é igual o corpo de prova vezes o campo elétrico, e estou dizendo também que a força elétrica é o K0, que depende das características do meio ambiente, vezes uma carga de prova dividido pela distância ao quadrado, nós podemos verificar que eu posso substituir a equação 1 na equação 2. Ou seja, se eu estou falando que F é igual a F, vou escrever aqui, F é igual a F. Então, quanto que vale o primeiro F? O primeiro F é igual a K0 vezes o campo elétrico. É igual à segunda força de interação entre duas cargas. Será força, seria o K0, vamos colocar o valor delas, força é igual a quem? A K0 vezes a carga criadora vezes a carga de prova do campo dividido pela distância ao quadrado, mas isso em módulo, pessoal. Que seria o valor líquido total. Porque se você tiver 1, 2, 3 cargas positivas e depois você tiver 4 cargas negativas, a carga líquida vai ser uma, porque uma positiva anula uma negativa, uma positiva anula uma negativa, uma positiva anula uma negativa. Então a carga líquida é em módulo, por isso que a gente coloca a carga líquida após a interação. Quando vocês olham o primeiro membro da equação,
e vocês olham o segundo membro da equação, existe um termo que é comum a ambos os lados. É facilmente de perceber, é K, é o Q0, ele está comum, tanto na primeira equação como na segunda equação. Então vou fazer uma simplificação. Disso resulta que a força, o campo elétrico criado, a intensidade desse campo elétrico criado vai ser igual ao K0 vezes o Q, o único que sobrou foi o Q, dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é a equação do campo elétrico. Qual é a unidade de campo elétrico? A unidade de campo elétrico, vocês podem escrever da seguinte forma. Vou pegar como exemplo a primeira equação. Eu podia pegar qualquer uma. A primeira, tanto faz a primeira como a segunda. Qualquer uma das duas, o resultado seria o mesmo. Mas vou pegar a primeira por ser mais simples. Então, força elétrica é igual o Q0 vezes o campo elétrico. Com essa equação, nós vamos determinar a unidade de medida no sistema internacional. Então, nesse caso, nós vamos explicitar o E, que é o vetor campo elétrico. Então, nesse caso, vou deixar o E, ele está multiplicando o Q0, então o Q0 ele passa dividindo. Então, posso reescrever essa equação como o campo elétrico próximo à superfície do fio é igual a força elétrica próximo ao fio dividido pela carga zero. Como nós já falamos e voltamos a repetir, o campo elétrico é igual ao quê? A força lá do Newton é N, é Newton. E a carga lá de Coulomb é C. Então, a intensidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, que por sua vez pode ser reescrita de outra forma, Newton por Coulomb.